Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20. Amém? Aqui diz Ezequiel, no capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma tremenda. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20. Abra sua Bíblia Sagrada, medite juntamente comigo. Amém? Examine as Escrituras e eu tenho certeza que Deus falará contigo através dessa palavra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 18, que diz assim: Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, ó Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmo. Aqui, esse texto ele é bem interessante. O Senhor usa o profeta Ezequiel para deixar claro para o povo de Israel e para mim e para você também, que salvação é o quê? Individual. Salvação é algo individual. O poder da intercessão, o poder da oração pelo outro, pelo seu parente, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país, tem um poder gigantesco. Mas as consequências plantadas, por mais que haja a oração, não pode anular as consequências da lei da semeadura. E era isso que o profeta Ezequiel estava falando para a nação de Israel, para eles se endireitar, para eles buscar a presença do Senhor, porque pode se brincar com todo mundo, menos com Deus. Pode se brincar de várias maneiras, menos contra o Senhor. É necessário buscar ao Senhor com temor. É necessário buscar o Senhor, amém, com alegria. É necessário buscar o Senhor com zelo. Se aproximar dele temente, com o coração aquebrantado. Era isso que o profeta Ezequiel estava falando para essa nação. Que nada e nem ninguém, nem os intercessores poderia livrar. Porque ele dá um exemplo aqui de Noé, que construiu um grande barco. E por causa de Noé, a família de Noé foi o quê? Salva. Não por causa deles, mas por causa de quem? De Noé. Da intercessão de Noé, da obediência de Noé. Por causa da obediência de Noé, por causa da intercessão de Noé, a família dele foi salva na arca. Foi salva por causa dele. Por causa dele. E aqui também fala sobre o profeta Daniel, que orou pela nação de Israel, que orou para que Deus pudesse ter misericórdia. A oração dele foi ouvida, o jejum dele foi aceito. Ele levantou clamor, pedindo para que o Senhor trouxesse livramento, e o Senhor deu livramento. Depois vem Jó, que intercedeu pelos seus amigos, e assim pôde os livrá-lo da ira do Senhor, através do poder da intercessão. O poder da intercessão livrou os amigos de Jó, amém, de perecerem, porque Jó orou por eles, porque Jó intercedeu por eles. Mas aqui Ezequiel está deixando bem claro que não terá isso mais, porque ele fala, versículo 18, acompanhe versículo 18 do capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel. Diz, versículo 18:
juro pela minha vida, o profeta, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens, quem? Daniel, Noé e Jó, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, e eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente ele se livraria. Ele deixa bem claro que nesse período dessa peste, dos animais selvagens, da peleja que virá sobre a terra, que nem eles conseguiriam o quê? Livrar, nem intercessão. Muitas vezes os nossos filhos, os nossos parentes ou as pessoas que estão em volta se agarram nisso, dizendo: não, eu estou fazendo tudo de errado, mas a minha mãe está orando. Ah, mas eu estou fazendo tudo de errado, mas tem alguém intercedendo por mim. Ah, mas eu estou plantando tudo desavessado, mas tem alguém intercedendo por mim. Não vai poder livrar não. Aqui deixa bem claro, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente ele se livraria. Então quer dizer, salvação individual só serve para mim. Eu sou salvo, mas eu não posso salvar o outro. A não ser que o outro queira ser o quê? Ser salvo. A não ser que o outro decida obedecer a Deus. A não ser que o outro decida buscar o Senhor. Alguém não vai ser salvo de tabela por causa que eu sou salvo. Não. Porque salvação ela é o que? Individual. Cada um busca pela sua própria salvação. Cada um busca diante de Deus pela sua própria salvação. Aqui diz, versículo 19, acompanha, a parte C do versículo 18 finaliza dizendo: somente eles se livrariam. Versículo 19 diz: ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais. Aqui Deus fala: ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, e derramando do sangue, derramamento de sangue, exterminando seus homens e seus animais. Mesmo se Daniel, Jó e Noé estivessem, eles só conseguiriam salvar a própria vida. Eles não conseguiriam salvar a vida do outro, a não ser que o outro buscasse por ele, tá? Salvação individual. Aí diz, continua, versículo 20: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel, Jó estivessem nela onde? Nessa cidade, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas por sua justiça, só poderia livrar-se a si mesmo. Ah, mas eu sou justo, eu vou conseguir livrar a minha casa e a minha família. Não. Ah, eu não posso ir na igreja representando fulano de tal. Não, cada um tem que ir, tem que fazer a sua parte, tem que lutar, tem que buscar por si. Ah, mas meu marido está buscando por mim, então eu não preciso buscar. Precisa, porque nesse momento de luta, de que a ira do Senhor se derramar, é cada um por si, Deus por nós. Então não vai ter como você fazer isso, não vai. Será momentos difíceis, será momentos complicados, no qual você vai ter que buscar pela sua própria vida. Tem pessoas que, por mais incrível que pareça, por mais que ame a sua família, a sua parentela, só ora por eles, só clama por eles, só faz propósito por eles, só luta por eles, e esquece de lutar por você mesmo, esquece de orar por você mesmo. Entenda, se você é uma coluna, se você está sustentando a casa em oração, se você está sustentando a sua família em oração, mas se você está fraca, o que adianta você orar por outro? A casa vai desabar e vai matar todo mundo, porque você é coluna e a coluna está fraca, porque a coluna não está se revestindo, porque a coluna não está se fortalecendo, porque a coluna não está buscando. Deus está dizendo: busque pela sua vida, busque, ore, jejum e leia a palavra, se alimenta. Depois que você estiver alimentado, estiver alicerçado, estiver revestido, aí você entra em guerra pela tua casa, aí você entra em guerra pela
pela tua família. Aí você entra em guerra pelos teus. Não tente entrar em guerra enquanto você ainda está ferido, machucado, destruído, no qual você está sensibilizado espiritualmente. Não faça isso. Se recupere primeiro. Ore pela tua vida. Clame pela tua vida, porque se você estiver forte, se você estiver revestido, se você tem dias que você fala, eu não consigo orar, eu não consigo buscar, mas se você conseguir 1 minuto, ore por você. Se você conseguir 2 minutos, ore pela tua vida, pedindo para Deus te revertir, pedindo para Deus te fortalecer, porque se você estiver forte, você vai ter força para orar pelos teus. Se você estiver forte, você vai ter coragem e ânimo para clamar pelos seus. Agora, se você estiver fraco, se você estiver desanimado, se você estiver entristecido, você não terá força de orar pelos seus. E aí vai cair tanto você como os seus. Então para com esse negócio. Eu só vou fazer propósito pela minha família. Eu só vou fazer propósito pela minha casa. Eu só vou fazer propósito pelos outros. Não faça propósito por você. Lute por você. Como você vai salvar alguém se nem você está salvo? Como você vai fortalecer alguém se nem você está forte? Deus manda dizer, lute por você, clame por você, vigie, ore, se consagre, priorize a sua vida espiritual. E daí você vai poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Mas se você estiver fraco, se você estiver destabilizado, se você estiver contrito, você não vai conseguir. É momento de se levantar, é momento de buscar, é momento de falar, Deus, eu creio, Deus, eu acredito, Senhor me fortalece, Senhor me encoraja. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem com os olhos lacrimejados? Quantas pessoas estão nesse momento declarando, pastora, eu estou fraca, eu estou precisando, eu estou angustiada, eu preciso do auxílio de Deus, porque eu tenho me desgastado, orado por quem não quer o Senhor. Eu tenho me desgastado fazendo propósito e colocando no altar por quem não quer nada com o Senhor. Eu tenho clamado por pessoas que não estão nem aí para as coisas espirituais. E isso está me enfraquecendo, está me destabilizando, porque muitas vezes eu priorizo eles e eu me deixo em segundo plano. E por isso que você está fraco. Por isso que você está destabilizado emocionalmente, fisicamente. Muitas pessoas estão até doentes, porque tem lutado espiritualmente por quem não quer, porque tem lutado, entregado as forças por quem não quer. Lute por você, clame por você. Quando você estiver forte, quando você estiver revertido, aí você ora pelos outros. Mas a sua prioridade é a sua salvação. A sua prioridade é a sua salvação. Nunca esqueça disso, a sua prioridade é a sua salvação. Porque quando você tem certeza da sua salvação, você vai poder salvar outras pessoas. Quando você tem certeza do seu fortalecimento, você vai poder fortalecer outras pessoas. Busque pela tua vida, clame por você. Isso não é egoísmo, porque a salvação, ela é o quê? Individual. Literalmente ela é individual. E o meu azeite eu não posso dividir com outro se eu já estou quase na escassez. Cuidado com isso. Cuidado, por isso tem muita pessoa fraca e destabilizada, porque prioriza todo mundo e esquece de orar por si. Essa palavra falou ao teu coração? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que essa palavra moveu sobre a tua vida de uma forma tremenda. Vamos recapitular rapidamente o texto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, que diz: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, versículo 19, ou se eu enviar uma peste, Deus falando, contra aquela terra, e despejar sobre ela a minha ira, e desmandando sangue, exterminando seus homens, seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor,
Mesmo que Noé, Daniel, Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e suas filhas por justiça. Só poderiam livrar-se a si mesmo. Que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. Deus falou contigo através dessa palavra, eu tenho certeza que falou. Não esquece de curtir, de compartilhar. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. Seja boca de Deus na vida de alguém. Seja canal de bênção sobre a vida de alguém. Quando você envia esse vídeo para a tua parentela, para os teus amigos, divulga nas suas redes sociais, você está sendo um canal de bênção e está declarando: Senhor, eu quero que a tua palavra alcance o maior número de pessoas possíveis, porque esse é o objetivo do canal, é ajudar pessoas, amém, a se aproximar cada vez mais do Senhor através da palavra e da oração, tá certo? Comente aqui embaixo, o que você achou dessa palavra? Ela falou ao teu coração? O que você tem feito? Comente aqui embaixo. Você tem priorizado os outros ou você tem se priorizado? Comente, compartilhe comigo. Coloque aqui embaixo nos comentários. Não, eu tenho me priorizado porque eu sou coluna. E a coluna precisa estar forte e firme para que a casa não desabe. Ou você está só lutando para os outros e a coluna está um pouco balançando. Está um pouco fragilizado. Comente. Eu quero ouvir, amém, o teu testemunho e a tua resposta a essa pergunta. Não esquece de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça, eu sempre apresento vocês nas minhas orações. Eu sempre apresento os inscritos, os que curtem, os que compartilham, os que comentam. Se você gostou dessa mensagem, não esquece de deixar o seu joinha, declarando que você gostou dessa mensagem e desse conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Porque toda vez que eu coloco um vídeo novo, você é avisado e assim você não perde a oportunidade de ser abençoado através da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, Senhor, eu te apresento, meu Pai, essa vida que está orando juntamente comigo nesse exato momento, essa vida que está te pedindo força, Senhor, dê força para essa vida orar, dê força para ela vir à tua casa, dê força para ela ler a tua palavra, dê força, meu Pai, para ela te buscar e te adorar ainda mais. Tira toda a fraqueza, toda a angústia, Senhor, toda a tristeza por ingratidão das vidas que estão no derredor dela. Senhor, tira essa tristeza, tira essa angústia, tira essa mágoa, tira, meu Pai, essa aflição do coração e da alma. Bata retirada em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vai de encontro com cada vida que é inscrito nesse canal, que curte, que compartilha, que comenta, que o Senhor venha entrar sobre essa casa, que o Senhor venha entrar sobre esse ambiente, que toda palavra de maldição proferida, toda seta maligna, todo laço, embaraço, todas correntes que queira prender, aprisionar, Senhor, vai batendo retirada agora, ó. Entra, Senhor, com libertação neste lugar, entra com cura, meu Pai, nesse lugar, restabelece o ânimo, a força, meu Pai, e a alegria da tua salvação, vai movendo canta lá neste lugar, vai dando ordem, vai operando o teu milagre e vai entregando a bênção, vai entregando o milagre, Senhor, no qual essa vida precisa e no qual essa vida clama juntamente comigo. Abençoa, Senhor, e confirma cada palavra em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Deus, amém?